Graças e paz, eu sou o Pastor Aldo. Você vai assistir um vídeo agora de uma das nossas pregações. Eu espero que você seja muito abençoado. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ser constantemente notificado de tudo aquilo que preparamos para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração. Deus, eu te peço agora, que os nossos corações estejam conectados com a Tua Palavra agora. Deus, que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração possa fluir da forma como o Senhor quer. Me ajude, Senhor, a transmitir a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que as palavras saiam de acordo como vieram no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava viajando há 3 semanas atrás e eu estava ouvindo essa música. Eu nunca tinha ouvido essa música. E Deus começou a ministrar o meu coração. E tem 3 semanas que eu tenho sentido uma tristeza que não é minha. Uma angústia que não é minha. Um aperto no coração que não é meu. E eu entendi que o que eu estava sentindo era uma mensagem que estava sendo gerada dentro de mim. E depois que você estuda teologia, você fica com uma mente um pouco formatada sobre algumas coisas, sabe? E depois de um tempo você vai aprendendo que Deus ele tem diversas formas de falar e fazer aquilo que Ele quer. E Ele não fica preso a formatações humanas. Ele simplesmente faz do jeito que Ele quer para abençoar o seu povo. O título dessa mensagem é Recomeçar. E a minha expectativa é que essa palavra te abençoe muito como me abençoou. Quando a gente pensa em recomeçar, eu comecei a pensar em várias coisas, várias situações. A primeira coisa que eu pensei é, se alguém está recomeçando é porque provavelmente teve fracasso. Não que isso seja uma verdade em si, sabe? Mas o que é fracasso? Define para mim fracasso. Fracasso é a ausência de sucesso? Ok. Então, o que é sucesso? Sucesso é, como diz no dicionário, ser bem-sucedido em algo, ter um negócio que deu certo, seja ele qual for. E no contexto em que nós vivemos, a gente joga pecado como fracasso. E o que é pecado? Pecado é um estado em que vamos permanecer para sempre. Todos estão fadados a permanecerem no pecado. E aí você lembra da graça, mas o que é a graça? A graça é algo que vem em minha direção todas as vezes que eu estou em pecado ou cometo um pecado. Eu queria responder essas perguntas. Queria que você abrisse, do jeito que você está, no livro de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 33, versículo 11. Eu quero que você entenda aquilo que a Bíblia pensa a seu respeito. E a respeito da sua vida e de tudo aquilo que Ele tem para você. Ezequiel no capítulo 33. Versículo 11.
E a Bíblia, a palavra do Senhor diz assim: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Só quem chegou no fim, sabe a angústia de ter um recomeço. Só quem chegou lá, no fundo, seja lá do que for, em qualquer instância da vida, sabe a necessidade que é ter uma oportunidade de recomeçar. E nós passamos por isso constantemente em diversas situações da vida e em relacionamentos, em empregos, em profissões, em faculdades. Todo mundo tem uma história que necessitou de um dia recomeçar. E eu quero que você entenda algo. Por favor. Nem todo mundo que precisa recomeçar falhou, errou, perdeu, doeu, magoou. Não. O recomeço faz parte da vida. A vida é cheia de recomeços. E eu fico pensando, qual é a fórmula que Deus usa para restaurar vidas? Eu costumo dizer que se nós descobríssemos qual a fórmula que Deus usa para salvar as pessoas do inferno e da morte, nós iríamos burlar isso. Nós iríamos transformar isso em um negócio. E nós venderíamos salvação, ou a salvação que não temos em nós. Porque toda a salvação do homem e da humanidade está em Cristo Jesus. E nós não entendemos este mistério, que é salvar alguém que nada merece, em um filho que tudo tem. A gente não entende como isso funciona. A gente só sabe de uma coisa: que aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E eu não sei se você precisa de salvação, ou se alguma área da sua vida precisa de salvação. Nós vivemos em um momento em que muito se prega sobre a graça, e muitas interpretações são dadas sobre a graça. Mas eu queria te dizer algo. Por favor, não me entenda mal. O inferno existe. O inferno é de verdade. E quando alguns pregadores dizem que o inferno não é para os homens, é para o diabo e seus anjos, isso é uma meia verdade. Porque aqueles que não confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não apenas com os lábios, mas com a vida, serão considerados no mesmo patamar de Lúcifer e seus anjos, rebeldes ao Senhor. Mas Jesus Cristo não nos ensina a tomar a causa do inferno. Quando Ele nos ensina a orar, por exemplo, Ele nos ensina a trazer o reino dos céus para a terra. E que a vontade de Deus seja feita na terra como é nos céus. Nós acabamos de ler um texto sobre o desejo de Deus e sobre a alegria de Deus.
e que Deus não se alegra na morte do ímpio. Ou seja, Deus, ele criou uma fórmula que nós não sabemos qual é. Nós só conhecemos um nome que transforma a vida das pessoas e as tira do inferno para os céus, das trevas para a sua maravilhosa luz. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Uma coisa eu sei: a fé, a sua fé, é o que Deus usa para a sua vida recomeçar. Pastor, mas a minha fé é muito pequena. Deus não vai usar uma grande fé, Deus vai usar a porção de fé que você tem. Quando eu leio histórias, eu quero falar de 3 histórias hoje. Histórias de recomeços. São 3 histórias completamente diferentes, mas que têm o mesmo final. Recomeços. A primeira história está no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 24. Eu entendi uma coisa sobre esse texto. A única coisa que arranca a virtude de Jesus, a única coisa que arranca virtude de Jesus é a fé. É a fé. Vamos para o texto. E foi com ele, Jesus, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Eu queria parar aqui, por favor, só para eu explicar algo. Dentro da cultura judaica, quando a mulher estava no período menstrual, normal, algo que Deus fez para purificar o ventre da mulher e transformá-la nessa graciosa peça da sociedade, da humanidade, que é de dar à luz e trazer a vida à existência. A mulher, ela tinha que ficar afastada os 7 dias em que ela estava no período, porque ela era considerada impura. E ela não poderia tocar em ninguém e nem ser tocada. Então ela se afastava e ela ficava reclusa até passar aquele período. E essa mulher, havia 12 anos que existia esse fluxo de sangue sem parar. E continua o texto. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, não lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Foi instantâneo. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Essa passagem fala de 2 tipos de pessoas. As pessoas que se esfregam em Jesus e as pessoas que tocam em Jesus com fé. Jesus não tocou na mulher. Jesus não sabia quem era essa mulher. Jesus apenas sentiu que virtude havia saído dele,
porque alguém com fé o havia tocado. O que você quer de Jesus? O que você quer de Jesus? Você quer aparecer ao lado de Jesus? Você quer ser visto ao lado de Jesus? Ou você quer ser transformado por Jesus? Essa mulher teve instantaneamente uma oportunidade de recomeçar. E a vida dela recomeçou depois de 12 anos sofrendo de um mal que ninguém e nem toda a sua fortuna conseguiu mudar. Eu já falei isso, mas eu quero que você entenda novamente. Não recomeça só quem fracassa. Muitas vezes aquele ciclo simplesmente acabou. E você vai começar algo novo na sua vida. Talvez você não tenha cometido pecado algum. Talvez você não tenha cometido falha alguma. Mas chegou um tempo de recomeçar. E eu espero que esse recomeço seja através de Jesus Cristo. Porque se você for recomeçar a sua vida sozinho, você vai voltar para o mesmo ponto de onde você estava. Mas se você recomeçar com Cristo, você vai ser levado para um lugar onde você jamais imaginou que poderia estar um dia. Recomeço não é sinônimo de fracasso, mas é a certeza do começo de uma nova estação. É a certeza de que algo novo vai começar através de Cristo. Nós temos muitos dizeres no nosso país sobre Deus, e sobre quem Deus deve ser, e sobre como Deus deve agir. Mas uma coisa é certa, Deus ele só age em direção àqueles que acreditam nele. O que te faz pensar que Deus vai fazer algo por você se você não tem nem um pingo de fé nele e no seu poder? Deus está disposto a trazer recomeço para todas as vidas e fazer com que todas as vidas que se aproximem e toquem nele com fé tenham um recomeço glorioso e que o seu nome seja glorificado. Uma segunda história completamente diferente de recomeço está no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, e diz assim. Eu vou esperar você chegar no texto. Marcos, no capítulo 10. E eu quero que você não tente entender, porque não dá. Mas simplesmente aceite que não existe uma fórmula em que Deus se move em favor das pessoas. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. Ponto. Todo mundo sabia quem era Bartimeu, o cego. Conheciam até o pai dele. Este homem ele era conhecido naquele lugar onde ele estava. Todos sabiam da trajetória e da vida de Bartimeu. Muitos ali até já deram algumas moedas para Bartimeu poder se sustentar. Provavelmente homem já crescido, não tinha condições de se sustentar, então vivia de esmolas. Muitos de nós vivem de esmolas. E o que as pessoas dão para a gente vai recebendo e aceitando. Só recebe esmola quem não entende o próprio valor. Que aceita qualquer trocado para poder sobreviver. Qualquer bom dia no WhatsApp. Qualquer você é uma pessoa linda. Qualquer coisa que mexa no teu coração e na tua alma já mexe um pouco contigo. Qualquer mísero elogio já te faz se sentir maravilhoso, porque você está vivendo de esmolas.
porque você não consegue enxergar a tua realidade. Mas essa é uma história completamente diferente dessa mulher. Bartimeu não conseguia ir até Jesus porque ele não conseguia enxergar Jesus. Mas todos sabiam quem era Bartimeu, o filho de Timeu. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. É interessante que quem quer recomeçar sabe a dor que sente, sabe a necessidade que tem. E tem vezes que você grita alto: ei, eu quero recomeçar, eu quero essa oportunidade. E as pessoas que não conhecem a tua história não te respeitam, dizem: ei, cala tua boca, ninguém quer te ouvir. Ninguém quer ouvir, para. Mas Bartimeu tinha fé. E a Bíblia diz, quando pediam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, Jesus estava andando, Bartimeu vinha gritando, aquelas pessoas mandando ele calar a boca, como se alguém que quisesse recomeçar a vida atrapalhasse Jesus. Como se alguém que tivesse uma necessidade atrapalhasse Jesus, aquele que veio para dar uma nova vida para aqueles que não têm vida ainda. Então, Jesus parando disse que o chamassem, e o chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Como é bom ouvir essa frase, não é? Ei, Jesus está te chamando. Vamos lá. Levanta daí. Você não vai precisar mais de esmolas a partir de hoje, porque Jesus está te chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se. Porque só usava a capa. Existia uma capa que identificava aqueles que precisavam de ajuda financeira, de esmolas. Lançando de si a sua capa, como quem diz: eu não sou mais aquele homem que vai pedir esmola, porque eu vou me encontrar com Jesus. Levantou-se. Eu queria estar aqui nesse momento. Porque por muitas vezes eu fui esse homem. Alguém que precisava de Jesus, sabe? Que entendia que precisava recomeçar a minha vida. Até que eu ouvi isso. Jesus está te chamando. E Jesus falando disse-lhes: que queres que te faça? Esse é o Jesus que nos desafia. Jesus vai te chamar para a presença dele. Ele vai ver as suas debilidades, mas ele vai querer saber o que você quer. Não foi como aconteceu com aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, que simplesmente tocou em Jesus e foi sarado. Foi completamente diferente. Jesus o chamou e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai. O que está na tua Bíblia? Oi? A tua fé te salvou. Não foi a tua vontade, não foi a tua necessidade, não foi a tua cegueira, foi a tua fé. Muitos de nós vivem
na igreja, num contexto onde falam constantemente de Jesus, mas não tem fé alguma em que ele possa mudar a sua situação. Porque todas as vezes que a tua fé age em direção a Cristo, você é transformado pelo poder dele. E quem é realmente alcançado por isso faz a mesma coisa que Bartimeu. O texto continua dizendo: e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos de nós vêm à igreja, alcançam uma bênção e abandonam a igreja que Jesus tanto ama e deu a vida? Entenda algo. Caminhar o caminho atrás de Jesus, seguir Jesus, é participar do seu corpo. Porque o corpo de Cristo é repleto de histórias de pessoas que estão recomeçando, ou que recomeçaram, ou que em várias áreas da vida estão passando por processos de recomeço. A última história é a história mais diferente de todas. Está no livro de João, no capítulo 11, a partir do verso 40. João 11, 40. Diz assim: Jesus foi chamado porque um amigo dele havia falecido. E ele estava indo para esse lugar. E vem o texto: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Mais uma vez, Jesus fala sobre fé. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Onde você está hoje? Você está numa caverna chamada depressão? Você está numa caverna chamada fracasso pessoal? Você está se medindo através da régua de medir dos coaches da vida. Você se mede através de pessoas que têm um sucesso estrondoso nas redes sociais, mas que na vida pessoal e particular choram em silêncio. Onde você está hoje? Quem você pensa que é hoje? Quem você demonstra ser para as pessoas hoje? Onde você está? Você está em uma caverna depois de um fim de um relacionamento? Você está dentro de um buraco depois de uma traição conjugal? Você está dentro de um buraco depois de ser demitido injustamente? Onde você está? Onde você está? A voz de Cristo pode chegar. E a mesma voz e oportunidade de recomeçar. Veja, Lázaro estava morto. Fazia 4 dias que Lázaro estava morto.
foi a fé de Lázaro quem o ressuscitou. Ele já estava morto. Mas naquele ambiente alguém tinha fé o suficiente para acreditar que Jesus poderia ressuscitá-lo, mesmo sendo a coisa mais improvável. Porque os judeus acreditavam que alguém poderia ressuscitar até o terceiro dia, mas que após o terceiro dia, no quarto dia, o Espírito já tinha subido, já não estava mais aqui na terra. Jesus não veio para compactuar com a sua lógica de entendimento. Jesus veio para frustrar todos os pensamentos que você tem em relação a Ele, de formatação religiosa de quem Cristo deve ser. Jesus Cristo veio para glorificar o nome dEle, independentemente do que você pense a respeito dEle. É um pedido de perdão que você precisa? É um pedido de perdão que você precisa fazer? O que é que você precisa desse Jesus que está aqui agora? Porque Lázaro não podia pedir nada, mas ele ouviu a voz de Jesus lá dentro do túmulo, dizendo: vem para fora, eu estou te dando uma nova chance. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Nós acreditamos em um Jesus, muitas vezes místico. Jesus não é místico. Jesus é o poder personificado. Jesus não é um mágico. Ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus Cristo é o autor da vida. Muitas vezes oramos: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso recomeçar a minha vida. É interessante porque tem gente que fala: Deus, eu preciso atravessar este rio. E a primeira coisa que você pensa quando você quer atravessar um rio são em duas opções apenas: ou que o rio se abra e você passe com os pés a seco, ou que você caminhe por cima das águas. Os evangélicos são muito engraçados. Eles ficam limitando Deus em duas opções. Talvez você vá chegar na beira do rio e vai encontrar um barquinho, e Deus vai te dar 2 remos e força para remar. Vai, filho, a tua fé está te salvando, vai remando. Por que você acha que tudo tem que ser uma coisa hollywoodiana? Deus, eu tenho que atravessar essa montanha, me faz voar. Deus vai te dar habilidade para escalar essa montanha. Deus, eu preciso colher abundantemente mais. Deus vai te dar sementes. Porque tudo que a gente pensa tem que ser instantaneamente da forma como a gente imagina. A criatividade de Deus é muito maior do que a nossa. E a forma como Deus trabalha é para nos forjar. É para nos forjar. É para que a nossa fé esteja estruturada nele. E não nas nossas habilidades apenas. E muito menos em um Deus que você inventou na sua cabeça. Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele tem recomeços para todos. Eu fico imaginando como a gente sofre com relacionamentos, né? A gente sofre muito mais com relacionamento do que com qualquer outra coisa na vida, já percebeu? Ou com relacionamentos que deram errado, ou com a ausência de relacionamentos. Tem gente que reclama porque terminou, tem gente que reclama porque não tem. No final é tudo relacionamento. A gente é muito engraçado, né?
Porque essa carência que o ser humano tem de se relacionar com alguém e de terem as suas emoções supridas por uma pessoa é incrível. Ninguém consegue explicar isso. Tem gente que não consegue ficar só um mês. Termina um relacionamento, emenda culto, não sabe nem o sobrenome da pessoa, mas ele não quer ficar só. Eu conheço alguém que esteve só. Pendurado num madeiro. Sem ninguém. Todos haviam abandonado. Ele perguntou para o próprio pai: pai, por que me abandonastes? Jesus tinha que ter passado pelo que ele passou na cruz, para que nós tivéssemos a chance de recomeçar. Mas não era justo o Filho de Deus dar a oportunidade de recomeço para tantos e ele mesmo não ter essa oportunidade. É por isso que ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus o ressuscitou. É difícil recomeçar às vezes. É difícil confiar nas pessoas depois que você é frustrado com elas. É difícil recomeçar um relacionamento quando você foi machucado por pessoas. É difícil recomeçar o relacionamento com aquela pessoa que te machucou, sabe? Com um amigo que te traiu, com um familiar que te abandonou. É muito difícil. Mas uma coisa é certa: você tem que seguir a tua vida. A sua vida tem que seguir. Você tem que ser feliz e glorificar o nome de Deus com a tua vida. Então vai. Se desprende de tudo, assim como Lázaro. Se desprende daquilo que está te amarrando. E vai ser feliz. Da forma certa. Deixa Jesus guiar os teus caminhos. Deixa Jesus ser a pessoa que vai pegar na tua mão e vai te dizer: olha, o caminho é esse. Vai. E o caminho se autoproclamou Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quantas vezes você teve que recomeçar esse ano? E a gente só está na metade. Eu quero que você mantenha a sua fé, por favor. Porque todas as pessoas e histórias que nós vimos tinham ao redor delas algo que ninguém consegue explicar, chamado fé. Que é acreditar naquilo que é impossível para o homem fazer, possível para Deus fazer, mas ainda assim tememos acreditar. E uma coisa que constantemente nós fazemos: nós pedimos por algo e quando aquilo está acontecendo a gente nem acredita. Você já passou por isso? Está acontecendo na tua frente, diante dos teus olhos. Você pediu muito aquilo, mas você nem acredita. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de abrir um novo tempo na sua vida. Pastor, mas eu sou crente há muito tempo. Já fui salvo por Jesus. Eu sei, mas de repente tem uma área na tua vida que precisa recomeçar. Você vai para o céu. Jesus já te salvou. Mas existem áreas a serem transformadas na sua vida. Fica de pé no seu lugar.
Quando eu estava em São Paulo e eu ouvi essa música, Deus me falou: você vai falar sobre recomeço. Eu pensei, mas como? Ele falou: fica tranquilo, eu vou te falar. É preciso ter fé. É preciso acreditar que Deus, Ele pode tudo. E tudo Ele pode. Não há impossíveis para Deus. Até mesmo aquele que estava morto foi ressuscitado pelo poder de Jesus. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem gostar dessa mensagem. Que Deus te abençoe.